O título desse problema aqui é ordem inversa. Escreva um programa que leia um conjunto de valores inteiros e escreva-os na ordem inversa em que foram lidos. Os dados serão escritos na mesma linha e separados por espaços. O enunciado bem simples. De entrada ele delimita que ele quer uma quantidade indeterminada de inteiros na mesma linha, isso separado por espaço, né? E na saída, os inteiros anteriores, que ele digitou, né? Porém escritos na ordem inversa, como foram lidos. Exemplo de entrada dessa sequência aí, você percebe que ele escreveu, ó, basicamente, ele é o inverso, né? 9, 0, 1, 7, 8, 6 e 1. Então a gente precisa pensar numa maneira de trabalhar esse problema aí para poder resolver ele. E um método para resolvê-lo é utilizando lista, né? Então eu vou mostrar aqui o esboço da resolução que eu fiz. Que eu vou estar utilizando basicamente três variáveis, né? Um v, que vai estar sendo uma lista, o i, que vai ser um inteiro, e o j, que vai ser outro inteiro, né? No decorrer do programa eu vou explicar aqui que vai ser cada um deles. Então no início o v, como ele já é uma lista, eu vou utilizar ele para receber todos os valores da entrada que o usuário for digitar, como ele vai digitar numa linha só, uma quantidade indeterminada de números, só separando por espaço. Eu uso o comando list, map, né? Para receber tudo de uma vez. O i eu inicializo em 0, que significa que é o primeiro elemento da lista. E o j, vou inicializar ele como sendo o tamanho de v menos 1. Eu tenho que usar o comando len_v, tamanho de v, né? Porque o vetor v, a lista v, né? Ele vai conter não sei quantos valores. Isso vai depender da quantidade de dados que o usuário digitar. Então uma forma de eu saber controlar isso aí que eu preciso estar tendo acesso, né, que é a quantidade de elementos, eu uso o tamanho de v. Antes de inicializar, eu preciso mostrar para você qual que vai ser a abordagem que eu vou estar utilizando para esse problema. Vou abrir o Gini aqui só para fazer um rascunho. Vai ser da seguinte forma, ó. Ele quer que inverte uma sequência de números. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só para eu poder exemplificar. Um método bem simples que eu poderia fazer, né? Que não é o que eu estou fazendo aqui, mas quem quiser pensar poderia fazer dessa maneira. Que é salvar isso aqui tudo numa lista, né? E depois sair imprimindo ao contrário. Eu inicializo lá uma variável lá na última posição, na posição len de v menos 1, né? E saio imprimindo cada item e vou decrementando o valor dessa variável de acesso, né? Mas eu vou fazer uma coisa mais interessante, que é o seguinte. Eu vou inverter tudo que está salvo dentro dessa lista. Ao invés de eu só sair imprimindo ao contrário, eu vou inverter todo o conteúdo aqui dentro e depois eu vou imprimir sequencialmente, na ordem crescente, de índices, todos os valores que estiverem lá dentro. Então, eu tenho dois casos a pensar, que é quando eu tenho a quantidade ímpar de dados, né, e uma quantidade par, né? Por exemplo, vai até 6. O que eu vou fazer? Perceba que se eu pegar esse elemento aqui e o último, vou marcar com asterisco aqui, ó, e trocar os dois, aí eu troco aqui e troco de lá, aí eu aumento aqui e diminuo de cá, ó, passo para o próximo, troco. E troca aqui também. Aí eu vou passar esse para cá, né? E eu vou reduzir, ele vai coincidir aqui. Perceba que eu fazendo essa troca assim, ó, tipo com dois ponteiros ao mesmo tempo, eu consigo, ó, viu? Invertir ele inteirinho. Depois era só imprimir ele sequencialmente, né? Isso no caso ímpar, né? Perceba, ó, que no final o que aconteceu? Os dois ponteiros coincidiram, né? Bem no centro dessa lista, né? Quando é ímpar. Mas e quando for par? O que acontece? Eu vou ter apontando aqui para o primeiro e para o último, né? Vou trocar o primeiro com o último. Aí eu incremento esse, decremento o outro. Troco o 2 com o 5. Certo, né? Decremento esse, incremento esse daqui. O que aconteceu? Chegou no 3 no 4, troco o 3 com o 4, né? E aí esse daqui passa para cá e o outro passa para cá, né? Viu? Inverteu ele inteirinho de novo.
Assim como eu tinha feito no de cima, né? Só que no de cima o que aconteceu? Os ponteiros coincidiram, né, no final. Aqui, os ponteiros trocaram de lado. Então, é isso daí que a gente tem que pensar para poder modelar esse problema aqui, utilizando essa técnica aqui de inverter os valores que estão aqui dentro dessa lista. A gente tem que considerar quando tem quantidade ímpar de elemento e quando tem a quantidade par, né? Então eu vou voltar aqui e vou continuar a explicação. Inicializei, como eu mostrei ali, né, que eu vou estar utilizando. Começo lá com o I na primeira posição da lista e o J na última posição da lista. E o que é o critério de parada? Esse que é o detalhe aqui, ó. Eu não preciso considerar o caso quantidade ímpar de elemento e a quantidade par como casos distintos. Com essa condição aqui, eu consigo limitar os dois casos ao mesmo tempo, apenas fazendo o teste, enquanto o I for menor do que J. Porque no caso de quantidade ímpar de elementos, quando o I chega no final, que ele vai coincidir com o J, nessa condição aqui, ele quebra o laço. Quando houver quantidade par de elementos, o que acontece? O I e o J vão se cruzar, né? Ou seja, o J vai passar a ser menor do que o I. Então, ele também vai quebrar esse laço aqui com aquela condição. Ou seja, com esse único teste aqui, eu consigo limitar aqueles dois casos lá, de maneira que eu utilizo só um comando, né? Então, com esse comando aqui, enquanto I for menor do que J, o que eu vou fazer? Eu tenho que trocar o V na posição I, né? Que, ou seja, é a primeira posição, com o V do J que está na última posição, né? Feito isso aqui, eu incremento o I e decremento o J. E troco de novo. Depois eu incremento o I e decremento o J. Troco de novo. Enquanto o I for menor do que J, né? Aí quando o I for menor do que J, significa que eu já troquei todo mundo, né? Aí é só fazer esse for aqui, ó. Para cada item em V, né? Que é a lista que eu acabei de inverter, né? Eu imprimo cada item e dou espaço. Simplesmente isso. Então eu vou implementar isso daqui, né? Só no início eu tenho uma lista que o usuário vai digitar uma quantidade indeterminada, né, de elementos numa linha só. Então preciso usar o comando map. E para eu pegar o tamanho dessa lista, que eu não sei qual que é o tamanho, né, só depois que ele digitar. E eu uso o comando len, né. Isso daqui ele pega a lista inteira numa linha só. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inverter, né. Então eu inicializo o I em 0, que é a primeira posição, né? E o J na última posição. Tamanho, o len de V retorna quantos elementos tem lá dentro, ou seja, com a contagem convencional que a gente faz. 1, 2, 3, até a quantidade que tiver. Como o computador trabalha acesso de posição inicializando do 0, eu tenho que acertar esse índice aqui e colocar menos 1, né? Então, condição de parada, como eu expliquei lá, ilustrei nesse exemplo aqui, né? Enquanto o I for menor do que J, é só eu trocar, né? Como que eu faço a troca aqui no Python? Uma maneira é utilizar uma variável auxiliar, né? Eu coloco auxiliar como sendo... Porque eu não posso fazer isso daqui, né? Ó, V é igual VI recebe VJ e VJ recebe VI. Isso daqui não faz a troca, não. O que acontece? O VI passa a ser VJ. E na hora que o VJ passa a ser VI, eu não troquei o VJ, porque o VI é o próprio VJ aqui em cima, né? O computador ele não faz essa troca, assim, então eu teria que usar uma variável auxiliar, né? Eu usaria uma auxiliar que seria quem? O VI, né? Porque o VI, eu vou estar atualizando ele aqui embaixo. E aí o VJ não vai ser o VI, que o VI é o próprio VJ, né? Passa a ser AUX. Aí para você poder visualizar, ele faz tipo um zigue-zague aqui, ó. AUX, ó. VI, VI, VJ, VJ, AUX, ó. Quem gosta de memorizar as coisas, fica, ó. Fica tipo uma diagonalzinha aqui das trocas. Esse daqui é um método para você estar trocando o VI com o VJ. Mas o Python, além dessa maneira aqui, eu vou comentar aqui, ó. Utilizar outra maneira, que é fazer a troca numa linha só, com uma sintaxe bem simples, ó. Você faz a VI, vírgula,
VJ recebe VJ e VI. Isso daqui dá certo. Esse comando aqui, ó, faz exatamente o que a gente gastou nessas três linhas aqui, ó. Que ele lê da seguinte forma. Esse elemento aqui, ó, o primeiro aqui, ó, VI, vai receber o VJ. Vírgula, o VJ recebe, quem está depois da vírgula aqui, ó, VI. Aí ele faz a troca. Isso daqui, ó, em uma linha, eu faço o que eu gastei em três, né? Isso daqui é o comando de troca em Python. Aquele troca que eu escrevi lá, era para ilustrar que eu ia usar esse comando aqui. Ele troca isso daí. Depois que ele troca, ele incrementa o I, né? E decrementa o J. E vai rodar isso enquanto o I for menor do que o J. Depois disso, para cada item em V, né? Só imprimir ele. E separando tudo por espaço. E para organizar, no final eu dou um print de linha vazia. Só executar aqui, né? Vamos ver se já está funcionando certinho. Copio aqui e colo lá. Viu? Olha lá. Imprimiu tudo ao contrário. E não só imprimiu ao contrário, como com essa técnica que eu usei aqui, o conteúdo todo da lista lá, que eu chamei de V, né? Ele foi invertido. Vou jogar no Python Tutor para você estar podendo ver o passo a passo disso daqui. Ele pede os dados de entrada, né? Vamos colocar bem simples aqui, 1, 2, 3, 4, 5, para a gente poder ver, né? Aí, ó, criou a lista 1, 2, 3, 4, 5. Inicializou o em 0. O J, ó, que é o tamanho menos 1, né? Tem 5 elementos, menos 1, 4. Ó, tá aqui, ó. A última posição válida é 4, certo? Aí esse comando aqui vai fazer ele trocar, ó, o 5 com 1, né? Vai trocar, ó. Viu? Incrementou o I, decrementou o J. Passou pra cá, ó, vai fazer a troca ali do 2 com 4, né? Viu? O 3, como a quantidade de dados é ímpar, 3 está no meio, não troca nada. Na hora que ele incrementa o I, decrementa o J, ó, como os dois passam a ser iguais, né, coincidem, essa condição não é satisfeita, cai fora do laço. E ele só faz esse fora aqui para imprimir a lista inteira, né? Só que a lista acabou de ser invertida. E aí ele finaliza. Vou reiniciar aqui e vamos pro caso lá, que é a quantidade de dados par, né? 6 dados, quantidade par. O que acontece? Criou lá, ó, 6 valores, né? Inicializa o I e o J, certinho, né? O I no primeiro, o J no último, aqui no 5. Aí ele vai trocar 1 com 6, vai trocar o 2 com 5, só que antes ele incrementa o J, né? Troca o 2 com 5. Depois ele vai ter que trocar o 3 com 4, né? Ele troca o 3 com 4. Aí, ó, já inverteu ele inteirinho. O I vai incrementar, o J vai decrementar. O que acontece com o I? Vai para 3 e o J vai para 2. O I é menor do que o J? Não. O J agora não é mais maior do que o I. Ele é menor. Aí ele sai do laço. E depois só imprime. Tudo aí que eu acabei de inverter. Essa é uma estratégia bem útil, né? Para você poder resolver outros problemas. Não para esses. Aqui existe uma maneira mais fácil de resolver esse problema. Mas eu fiz questão de passar essa técnica aqui de inverter os dados de uma lista, né? Porque ela pode ser bem útil para alguns assuntos posteriores. Então vou colocar o código aqui para você ver de novo. Lembrando que esse daqui é o comando de troca em Python, né? Você sempre tem que estar com quantidade igual de dados aqui, ó. E esse vai trocar com esse vai trocar com esse. Posso colocar 3, 4, quantos eu quiser. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido.